Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus santo de poder e glória. João, capítulo 5, verso 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são. Não peques mais, para que te não suceda algo pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, venha nos dar força para anunciar essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal venha ser bloqueado agora, contra esse altar, contra essa mensagem. E que o Senhor venha me dar sabedoria, porque sem Ti nada podemos fazer. Humildade, toda vanglória, toda soberba, o Senhor possa estar repreendendo em nome de Jesus Cristo. Senhor querido, nós pregamos pela revelação em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe tua vida poderosamente. Hoje o tema da mensagem é sobre o castigo. Havia um homem que jazia de uma enfermidade há 38 anos. Há 38 anos ele jazia daquela enfermidade. Jesus foi ter com ele. Ele estava à beira daquele tanque onde a água era movimentada por um anjo. Quando o anjo movimentava aquela água, as pessoas eram curadas. Porém, não havia ninguém que o ajudasse a ser colocado no tanque. Jesus comoveu-se pela situação daquele homem e foi ter com ele. Era um sábado. Jesus, chegando até aquele homem, pergunta para ele: queres ficar são? Então Jesus cura aquele homem e Jesus pergunta para ele, e Jesus afirma, dá um conselho para ele, para que ele não venha tornar a pecar novamente, para que não sucedesse algo pior a ele. Aquele homem devia ter por volta de uns 60 e poucos anos, há 38 anos, carregando aquela enfermidade por causa do seu pecado. A enfermidade, ela só pode dominar no seu corpo se você não estiver na obediência. Se você não estiver com Cristo, a enfermidade, ela tem poder, o pecado, ele tem poder de dominar o seu corpo. Talvez aquele homem já tinha perdido a esperança. À beira daquele tanque, ninguém que o colocasse ali. Mas Jesus veio quando ele achou que não tinha mais jeito. Repare que o castigo de Deus veio sobre aquele homem devido ao pecado. O pecado daquele homem
devia ser um pecado, a Bíblia não relata, mas devia ser um pecado que ele fazia mal ao próximo. Um pecado que fez agravo para a saúde dele. Por quê? Por causa dele infringir o mandamento. Aquela enfermidade veio quando ele era ainda jovem, mas já vivia no agravo do mandamento. O castigo de Deus, ele vem primeiro na terra, para que você venha se arrepender dos seus pecados. Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, ela não conhecia o Novo Testamento. Então foi anunciado a ela a lei de Cristo, a nova aliança. Por isso aquela mulher não morreu pelo seu pecado. Porque em 1 João 5,16 vai dizer que há pecados para condenação, há pecados para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Esses pecados para a morte, para a condenação, era um dos pecados que aquele homem tinha, e era o pecado que aquela mulher cometeu, o ato de adultério. Porém, Jesus disse, por que Jesus deixou ela ir ter uma nova oportunidade? Por causa que a palavra da lei do Novo Testamento estava chegando a ela. Assim também, Jesus passou fazendo a obra, anunciando o Novo Testamento e abrindo os olhos dos cegos, dizendo para eles por que estavam enfermos por causa dos seus pecados. Somente um homem que a Bíblia relata que era cego desde nascença, e que Jesus curou. E os discípulos, olhando aquele milagre, já acostumado a ver pessoas na enfermidade por causa dos seus pecados, perguntou, Jesus, qual foi o pecado dele? E Jesus disse, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Então repare que os filhos também levam os pecados dos pais. Mas uma vez aceitando Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, toda a maldição é quebrada e os seus pecados, disse o Senhor, já não me lembrarei mais. Então, para mim ter segurança de vida, vida prolongada, eu preciso vigiar. Para me ter garantia de viver a totalidade, a total promessa, eu preciso obedecer à fé. Estar debaixo da lei pela fé. Eu tenho que estar debaixo da lei de Cristo. Porque o que estiver debaixo da lei de Cristo viverá. Então eu não temo enfermidade. Eu não temo morrer antes da hora. Eu não temo morrer novo. Por quê? Porque eu estou debaixo da lei de Cristo, debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Quando um jovem morre novo, é porque ele já estava
prestes a cair. Então Deus, o pecado, ceifa a sua vida da legalidade para a morte chegar. Então tem jovens que estão na caminhada com Cristo e morrem novos por causa do pecado. Uns perdem a salvação e outros alcançam a misericórdia. Eu posso pregar, posso louvar, mas quando me sucede uma enfermidade ou um laço mortal, ainda jovem, é por causa dos meus pecados. Mas se você se arrepender dos seus pecados, buscar Jesus e crer, a glória de Deus se manifestará na sua vida. Jesus, ele ia curando e antes de curar, ele anunciava o evangelho. Jesus curava e também pregava. Tem pessoas que não são curadas porque não querem se arrepender dos seus pecados. Está levando o castigo de Deus. Para que nós venhamos ter uma vida prolongada, deleitar-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, é necessário você crer em Jesus. Não basta ter Jesus, você tem que manter Ele por perto. Você tem que estar perto dele. Você tem que estar crescendo nele. Quem crê agora a Deus? Jesus é fiel. O castigo é inevitável se você faz o mal. O castigo é certo se você não largar o seu pecado. Então Deus vai castigando. Aquele homem há 38 anos, e Jesus falou, não torne a pecar de novo, naquilo que você vivia, naquela prática que te trouxe nessa situação, para que não venha te suceder algo pior. Algo pior que enfermo há 38 anos sem poder andar é a morte. É morrer em pecado e perder a salvação. Por isso que quando você não obedece à palavra de Deus, você está prejudicando a sua vida. O pecado engana e destrói. O pecado é o salário da morte. Um pecador destrói muitas coisas. O pecado é como gangrena. Ele vai corroendo dentro e vai te destruindo. Você precisa arrancar o pecado da sua vida. Você precisa crer que Jesus, Ele cura, liberta
do domínio do pecado, que faz mal para a sua vida. Quem crê da glória a Deus? Deus é fiel, Deus é tremendo. Então você tem que largar o adultério, você tem que largar a mentira. E você precisa entender que se você pecar, você violentará a tua alma. Ou você foge do pecado, ou você destruirá você mesmo. O teu pior inimigo é você mesmo. Porque o diabo não pode te vencer se você estiver em Cristo. Os homens não podem te tocar se você estiver em Cristo. Ele disse, todos os fios do cabelo, dos seus cabelos, estão contados. Então, você está protegido por Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Quanto menos, Deus não tem prazer na morte de teus filhos. Deus quer que você viva bastante aqui na terra, para que o nome dele venha ser glorificado na sua vida. Então você tem que entender que Deus é soberano. Você tem que entender que Deus está no controle acima de todas as coisas. O homem não pode tirar a sua vida se você estiver em Jesus. O diabo não pode tirar a sua vida se você estiver em Jesus. Mas o pecado, ele tirará a sua vida. Por isso em Hebreus vai dizer do pecado voluntário. O pecado voluntário é aquele que eu peco e já estou pensando na próxima vez que eu vou pecar de novo. É o que João referiu. Pecados para a morte, que traz morte para a sua vida, enfermidades, desgraças, problemas. O pecado voluntário é esse. Esses pecados voluntários é o que trazem destruição. Você cometeu um adultério. Naquela época, adultério, não só naquela época, mas ainda hoje, adultério gera morte. Homicídio gera morte. Pecado de fornicação te destruirá. O que é o pecado de fornicação? Eu coabitei com a mulher e já estou pensando na próxima vez que vou ter de novo. Já tem data marcada, hora marcada. Isso é pecado voluntário. O pecado da graça, dentro da graça, é quando você pecou, se arrepende
e abandona e joga fora. E não quer fazer de novo. Então, você entende que você é totalmente dependente da graça. E que você pecará de novo, mas não voluntariamente. Mas sem querer. Porque o pecado dentro da graça é aquele que eu peco sem eu querer. Esse é o pecado dentro da graça, a qual o sangue de Jesus te purificará e você lavará suas vestes no sangue de Jesus. Mas o pecado que fazia mal àquele homem era o pecado voluntário, que é o pecado sem o arrependimento. Por isso não tem como negociar com a lei de Cristo. Ou você luta contra o pecado, a luta da carne e do espírito, ou o pecado te levará para o inferno. Não tem isso, eu fornico hoje e daqui 2, 3 meses eu fornico de novo. Não tem isso. Você tem que largar a fornicação de vez, com todas as suas forças. Por isso que muitas pessoas na vida sentimental são frustradas. Relacionamentos começam e terminam por causa do pecado. Por isso muitos estão doentes, enfermos. E uma coisa que o diabo faz, o anticristo, ele é sorrateiro. Ele usará a própria palavra para fazer aqueles que têm a palavra acharem que estão debaixo da palavra e na verdade não estão. Há pessoas que são conhecedoras da palavra, como os doutores da lei. Eles eram conhecedores da palavra. Ainda assim, o espírito do mal entrou lá e fez eles acreditarem que estavam obedecendo a palavra, mas não estavam obedecendo. Esse espírito que nós devemos tomar cuidado. Você achar que está salvo e não está salvo. Mas como eu sei que eu estou salvo? Quando eu já não tenho mais prazer na iniquidade. Quando eu falho e me sinto mal. É sinal que o Espírito Santo está me convencendo do pecado e que eu não mais amo a iniquidade. Porque em Tessalonicenses vai dizer, a condenação deles é porque eles amaram a iniquidade, tiveram prazer no pecado. Mas Paulo disse, aleluia, glória a Deus, o mal que eu não quero fazer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ezequiel 22, 23 vai dizer sobre a prostituição. Era uma rede de prostituição. O diabo entrou lá e fizeram eles acreditarem que estavam na palavra,
que eram homens e mulheres que cultuavam a Deus e que eram de Deus, mas estavam na prostituição. Então Deus envia Ezequiel para repreender as abominações. Eles tentavam burlar a lei de Cristo. Aquele que não confessa e deixa o seu pecado nunca prosperará. Há pessoas que começam bem, começam a prosperar, mas param no meio do caminho. Porque o que Deus tem para você não é meia boca. O que Deus tem para você é o melhor. É o melhor na terra, é o melhor no céu. Mas para isso você tem que se manter fiel. Você não pode amar o pecado. Subjugo meu próprio corpo para que, pregando a outros, eu não venha a ser reprovado. Crucificai as vossas paixões, a vossa carne. Sede santos, porque eu sou santo. Sede irrepreensíveis até a vinda de Cristo, porque a tua salvação vale muito. Você está irrepreensível, não perante os homens, porque perante os homens eles são julgadores. Nós nunca estamos irrepreensíveis perante os homens, mas pela graça, pelo amor de Deus, pela santificação, nós temos que estar irrepreensíveis perante o Deus Todo-Poderoso. Na sinceridade. Cuidado com o diabo que entra sorrateiramente para tentar fazer você achar que está salvo e não está salvo. Pecado voluntário. E ele segue o texto. Ainda não resistiram contra o pecado até sangrar. Estamos falando de pecados que João nos afirmou que são os pecados para a condenação. A qual aquele homem há 38 anos estava praticando. Sem jogar fora da sua vida. Ele praticava aquele pecado. Como em Apocalipse vai dizer, que aquele que a espada matar, convém que a espada também seja morto. Ou seja, Davi tinha legalidade, autoridade para matar na guerra militar, porque tinha que fazer aquilo. É como os policiais. Se você revidar, eles têm autoridade para matar. Se você resistir. Se você trocar tiro com a polícia, eles têm autoridade para matar. Se você der tiro na polícia lá, tentar ferir os policiais, eles têm autoridade para matar. Assim Davi tinha autoridade perante Deus
Porque o próprio Deus queria estabelecer desde o tempo de Moisés até Davi a terra prometida. Mas quando Davi mata um inocente, Deus disse para ele: a espada nunca mais sairá da sua casa. Com um pai que poupa seu filho que o serve, Deus poupou Davi que o servia, mas seus 5 filhos foram mortos na juventude. E aquele pecado deixou marcas em Davi, muitos sofrimentos. Deus se poder glória. Davi foi um caso à parte, porque ele amava a presença de Deus. Como aquela mulher, ela merecia a morte. Davi tentou consertar o que ele fez. Ele não queria cometer o homicídio com Urias. Davi chama Urias para voltar para casa, Urias perante a guerra, e Urias não quis. Urias não quis dormir com a sua mulher. Deus santo e poder e glória. Então Davi, por aquela situação, com medo de Betseba ser apedrejada, ele comete um homicídio. E a ira de Deus veio forte sobre ele. E Davi nunca mais foi o mesmo nas batalhas. Por isso, você precisa entender que a tua salvação é coisa séria. E que a tua cura, a melhora na sua vida, as portas se abrirem na sua vida, você precisa abandonar, se arrepender do adultério, dos homicídios, da mentira, de pegar o que é do próximo e dos outros deuses da idolatria. Para a sua vida andar e você ter paz, você precisa abandonar essas coisas. Caso contrário, não tem nenhum Deus estranho na terra que poderá fazer algo por você. Aquele que quer se queixar, queixe dos seus pecados. Minha vida nada dá certo. Eu tenho inveja do fulano porque fulano arrebentou, se deu bem, mas eu fiquei estacionado. Por quê? Porque por causa dos seus pecados. Senhor, me mostra os meus pecados. Deus te esclarecerá e te mostrará os seus pecados e delitos, para que você venha prosperar, para que você venha ser feliz. Verdadeiramente é necessário largar o pecado. Arrependei-vos dos vossos pecados
e receberei o dom do Espírito Santo, a sabedoria e a revelação. Aleluia! Glória a Jesus! Deus santo e poder e glória. Jesus foi Deus na terra, pisou na terra e veio pregando o arrependimento. Não adianta eu vir te consolar e dizer, vai passar, você vai ter vitória, e não te exortar contra aquilo que realmente é o mal na sua vida, que é o pecado. Todas as pessoas falam, Cristo já levou meus pecados, eu não preciso fazer mais nada. Não! Cristo levou os seus pecados se você fizer dele seu Senhor. A partir do momento que você faz de Cristo seu Senhor, então te purificará de todo o pecado. E ainda que as suas vestes forem vermelhas como a escarlata, serão brancas como a neve. Então seu prazer será na presença de Cristo. O seu prazer não será no engano do pecado, que é como comer algo e sentir fome novamente. Agora ele disse, João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que come deste pão nunca mais terá fome. Aquele que bebe desta água nunca mais terá sede. Sacia a sua alma. Essas palavras são verdadeiras. Quer segurança de vida? Fica com Jesus. Ninguém te toca. Por que Tiago morreu cedo, profeta? Pregador do Evangelho. Por que Timóteo morreu cedo? Eram jovens que estavam pregando na graça, mas não estavam firmes na graça. Por isso morreram na sua juventude. Davi disse, Senhor, não me deixe perder a minha vida na minha mocidade, porque na sepultura não poderei glorificar o seu nome, Senhor. Mas enquanto eu viver, glorificarei, e o Senhor será meu testemunho. Deus santo e poder e glória. Porque estamos em missão. Nem tudo a Bíblia fala. Deus santo tem poder e glória, mas ela revela tudo. Aleluia. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Então fique com esta palavra. Que Deus, Ele mudará os seus caminhos para melhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.